Filósofos e cientistas políticos captaram a existência do fenômeno da pós-verdade, que, em suma, expressa a reflexão de que no mundo de hoje as pessoas constroem a própria realidade, só que em contato apenas com o que querem ver, ouvir e interagindo dentro da sua bolha de informações, menosprezando a verdade em si e se atendo mais às próprias crenças e emoções. Acredita-se que a palavra pós-verdade tenha sido empregada pela primeira vez nesse sentido em um ensaio de 1992 do falecido dramaturgo sérvio-americano na revista The Nation. Nessa oportunidade, ele falou quase como uma profecia. Estamos rapidamente nos tornando protótipos de um povo que monstros totalitários só poderiam babar em seus sonhos. Todos os ditadores até agora tiveram que trabalhar duro para suprimir a verdade. Nós, por nossas ações, estamos dizendo que isso não é mais necessário, que adquirimos um mecanismo espiritual que pode desnudar a verdade de qualquer significado. De uma forma muito fundamental, nós, como um povo livre, decidimos livremente que queremos viver em algum mundo pós-verdade. Na pós-verdade, nasce um grupo ideológico que se vende como a própria justiça social e tomam para si o termo, porque para eles só a sua ideologia chegaria nessa justiça social. Como se eles sozinhos buscassem uma sociedade mais justa e o resto de nós estivéssemos defendendo algo completamente diferente. E está ficando cada vez mais difícil não perceber a influência desse movimento na sociedade, sobretudo sob a forma da política identitária ou do politicamente correto. Todo dia se ouve a história de alguém que foi cancelado ou submetido à humilhação pública nas redes sociais por opinar e ser interpretado como taxista, frentistas e maisistas. E isso restringe cada vez mais os diferentes pontos de vista e institucionaliza um autoritarismo. Instituíram um novo código de fala. No Brasil, os ideológicos que adotaram essa visão falam português, mas utilizam as palavras que já conhecemos de maneira diferente do resto de nós. Quando falam de machismo, por exemplo, eles não se referem ao preconceito com base no gênero, mas sim como definem, a um sistema estruturado que permeia as relações entre os sexos, ainda que completamente invisível. E se utilizam desse artifício para confundir as pessoas. E nessa confusão, elas podem concordar com coisas das quais discordariam se tivessem um sistema de referência comum, que as ajudassem a entender o que a palavra realmente significa. Esses ideológicos são obcecados por poder, linguagem, conhecimento e pelas relações de poder entre eles. Interpretam o mundo através de uma lente que detecta a dinâmica de poder em cada interação, expressão e produção cultural, mesmo quando não são óbvios ou reais. É uma visão de mundo que centraliza ressentimentos sociais e culturais e visa converter tudo em uma luta política de soma zero, girando em torno de marcadores de identidade como raça, sexo, gênero, sexualidade e muitos outros. Nos últimos 50 anos, passamos por um processo de exposição massiva dessas ideias e teorias, e já na década de 2010 podemos ver como essas teorias se tornaram a força motora da G-cultural, onde suposições subjetivas se tornaram verdades reais e objetivas. Parece evidente que na pós-verdade vivemos o auge do apreço pela mentira e olhamos lá de longe, fora do radar, as histórias que ninguém quer ouvir e quase ninguém quer contar. As verdadeiras histórias por trás dos roteiros palatáveis, travestidos de justiça social, que nos fazem engolir de forma imperativa. Vamos aos exemplos mais recorrentes. O homem, sempre mau. A mulher, sempre boa. E sempre apanhou muito na história. Mesmo que ela não prove o contrário, mesmo que o homem prove o contrário. É mais fácil acreditar no bicho-papão do que mexer nos escombros da miséria humana. Muitas mulheres mentem e fazem falsas denúncias para se vingar, para ficar com os filhos, com o dinheiro ou com tudo. E os poderes, hein?
Os poderes são sempre esmagadores contra as mulheres quando não acolhem suas demandas. O juiz é sempre contra a lei e corrupto, o promotor é sempre vendido e a sentença nunca acolhe as provas. O sistema todo é falho pontualmente contra ela quando não obtém uma decisão favorável. A liberdade de expressão só pode ser exercida se for de acordo com um determinado grupo. E se você não fizer parte desse grupo, você é esmagado e censurado pelo politicamente correto. Como se a democracia fosse a valoração do caos. A internet é um catalisador desse surubão que possibilita a adesão fácil e feliz a qualquer história em que o internauta queira embarcar. Parece sempre menos sofrido não precisar pensar muito e deixar que sua mente flua no que já chega bem mastigado e opinado para você. Por isso, não terceirize a sua opinião. Em qualquer fato que pareça muito estranho, anormal, surreal, aguce o seu sentido de interpretação e não engrosse o coro daqueles que só dizem amém. Fique atento porque essas histórias muito prontas, todas encadeadas na mesma narrativa, fedem de longe ao golpe que querem te aplicar. Pense antes de colar na opinião de todos.